Você já parou para pensar no que acontece depois que o policial encerra o plantão? Depois do barulho das sirenes, das viaturas acelerando, das chamadas urgentes no rádio. O que sobra? É fácil enxergar a farda. Difícil é enxergar o peso que ela carrega. Porque por trás de cada farda, existe um ser humano. E por trás de cada ser humano, há uma história que quase ninguém se importa em ouvir. A maioria das pessoas acorda, toma café, e vai para o trabalho. O policial acorda e veste um alvo. Antes mesmo de sair de casa, ele já sabe que pode não voltar. Ele se despede como quem já aprendeu a esconder o medo atrás de um gesto automático. Porque o policial não demonstra fraqueza. Não pode. Não deve. Não lhe é permitido. A cada plantão, ele entra num campo de batalha urbano onde não há regra clara. Mas há uma certeza: qualquer erro será usado contra ele. E nesse jogo, não existe segunda chance. Ou você sobrevive, ou você vira manchete. E às vezes, mesmo sobrevivendo, é como se não tivesse. Vestir a farda é carregar uma identidade que não se pode tirar no fim do expediente. É como uma tatuagem invisível que grita, mesmo no silêncio. Mesmo fora do serviço, o risco permanece. Mesmo de folga, o policial é alvo. E não apenas de criminosos, mas da desconfiança, do preconceito, da politicagem, da hipocrisia. A farda impõe respeito, mas também impõe solidão. É um silêncio que ninguém ouve. É uma dor que ninguém comenta. É uma ausência que ninguém percebe, até que falte. O policial precisa ser firme, equilibrado, técnico, rápido, controlado. E ao mesmo tempo, humano. Mas como continuar humano depois de tanto trauma acumulado, sem espaço para respirar? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e de estudos recentes, o índice de suicídio entre policiais brasileiros chega a ser até 60% maior que entre civis da mesma faixa etária. Só em São Paulo, nos últimos anos, dezenas de policiais tiraram a própria vida. Muitos no próprio local de trabalho. Outros em casa. Em silêncio. Sem carta. Sem explicação. São histórias que somem nas estatísticas. Histórias que ninguém quer ouvir. A farda que protege a sociedade. Não tem quem a proteja. A farda que sustenta o Estado. É ignorada por ele. Quando um policial atira, o julgamento é imediato. As imagens são cortadas. O contexto é ignorado. A manchete vem antes do laudo. E a condenação vem antes da perícia. Mas quando ele é atingido? Quando ele morre? Silêncio. Nenhum trending topic. Nenhuma mobilização. Quantos vídeos você já viu exaltando o erro de um PM? E quantos mostraram o funeral de um policial morto defendendo alguém que nem conhecia? A imprensa não tem tempo para isso. A sociedade também não. E assim a memória de mais um guerreiro é apagada, em vida e na morte. Por trás de cada ocorrência, há uma história que não vira reportagem. Há um colete vencido. Uma munição contada. Uma viatura que falha. Um colega que não volta. O policial atua sem estrutura. Sem reconhecimento. Sem tempo para sentir. Sem direito de errar. Treina com equipamento ultrapassado. Opera em áreas que nenhum outro órgão do Estado entra. Consolida a presença do poder público onde o governo já desistiu de existir. Mas nada disso vira manchete. Porque a farda, para muitos, é apenas um símbolo de repressão. Nunca de proteção. Nos últimos anos, um novo fenômeno cresceu de forma silenciosa. O policial virou vilão. A ação virou abuso. A resposta virou opressão. A presença virou ameaça. A mídia romantiza o crime, mas demoniza a farda. Enquanto artistas homenageiam traficantes, a imagem do policial é reduzida a memes e manchetes sensacionalistas. Mas quando o caos se instala, é para quem que a população liga? Quem é que segura o país nos momentos em que tudo colapsa?
Quem é que entra em zonas onde ninguém quer entrar? Quem é que atende chamados que a sociedade finge não existir? Há um tipo de dor que não estoura nos portais de notícia. Ela se manifesta no olhar vazio de quem acabou de socorrer uma criança baleada. Ou no silêncio do rádio depois de um código 190 que termina mal. É a dor de carregar no peito vidas que não se salvaram. É o trauma de ver o pior da sociedade e continuar acreditando no bem. É o policial que segura a barra para todos. E não tem para quem desabar. São vozes que não encontram eco. Gritos que se perdem na correria da rotina. Dor que se acumula em silêncio. Muitos só se calam. Outros desistem. O policial brasileiro está entre os mais cobrados do mundo. E também entre os mais desprezados. Atua com salário baixo, riscos extremos e julgamentos implacáveis. Tudo sob o olhar constante de quem nunca vestiu a farda. Mas se sente no direito de acusar. A cada ocorrência, o PM precisa decidir entre a própria vida, a liberdade e o futuro da carreira. Errou? Condenado. Acertou? Investigado. Sobreviveu? Esquecido. Mas ninguém pergunta qual foi o custo emocional daquela decisão. Ninguém ouve o que vem depois. Porque o policial não pode reclamar. Ele tem que aguentar. Tem que ser forte. Tem que engolir. E mesmo quando não aguenta mais, tem que continuar. Este vídeo não é uma denúncia. Não é revolta. É um retrato. Um retrato de quem segura as pontas do país que vive à beira do colapso. De quem sai de casa com fé e volta com feridas invisíveis. De quem carrega nas costas a farda. E nas costas da alma, a missão de servir. Policial é pai, mãe, filho, filha. É ser humano. É gente. E por mais que tentem calar ou distorcer essa verdade, há quem veja. Há quem respeite. Há quem fale. Este canal estará sempre do lado dos guerreiros que defendem o Brasil de verdade. Aos policiais militares, civis, agentes da lei e soldados que sustentam esse país com sangue, coragem e fé. Vocês não estão sozinhos. Aqui, a farda será respeitada. A verdade será dita. A honra será lembrada. Desejamos a vocês força, proteção e justiça. E que nunca mais o silêncio seja a única resposta para quem escolheu proteger. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Pelos que já se foram. Pelos que ainda estão na linha de frente. Pelos que não têm mais voz. A farda pesa. E o Brasil precisa aprender a carregar esse peso. Junto com quem nunca deixou de proteger. Deus abençoe cada um dos que servem com honra. E que Ele os guarde nos dias bons e, principalmente, nos dias difíceis.